Maria. Pode trazer para nós. Vai. Bom, pessoal. Quando a gente fala em auditoria, né? Covid. Vamos lá. Quando a gente fala em auditoria, né, a gente pensa já em auditoria de balanço também, essas coisas, né? E hoje a gente vai falar, né, essas próximas aulas a gente vai falar justamente de como se programar para fazer auditoria de balanço. Então, hoje a gente vai falar auditoria nas contas do ativo, tá? Que parece pouca coisa, mas é uma programação que o auditor tem que fazer, que é muito, muito detalhada, tá? Vocês viram o material aí que eu mandei, quem teve a curiosidade de abrir, né? Se eu não me engano, acho que são 58 páginas, né? Só de detalhes, de coisas para se fazer, né? Se pensar quando se propõe ou se é contratado para fazer uma auditoria, né? Numa auditoria contábil. Então, ali é somente contas do lado do ativo, tá? A gente ali não entrou ainda de patrimônio líquido, de passivo, de resultado. Então, a gente vai abordar hoje, né, somente isso, tá? Somente as contas de ativo. A gente acha que às vezes é pouca coisa, no final é muita coisa. Até porque, a gente parar a pensar, fazer uma auditoria de caixa, só uma auditoria de caixa já demanda muito tempo, né? E muito conhecimento por conta do auditor, né? Né, Nájila? Você que está aí, que está participando, está estudando, né? Sabe que a gente às vezes, caixa é só ali contar o caixa. Não, não é não, gente. Não é só contar caixa, não. Tá? Por quê? Porque onde a pessoa é honesta, né, ela é 100% honesta, é só contar o caixa praticamente, que vai estar tudo certo, né? Ou não, né? Mas onde a pessoa tem má índole, tem uma intenção já de fraudar a empresa, vixe, tem muita chance de fraudar a empresa, né? E o auditor tem que ser muito esperto para pegar, tá? Então, nós temos que tomar aí todo cuidado aí, tá? Quem pretende aí ser auditor um dia, né? A ideia é que se aprofunde, tá? Se aprofunde mesmo. Vamos Professor, lá. você já compartilhou a tela? Eu já. Tá aparecendo aqui para mim, não. Estou vendo ela aqui no meu celular. Que eu entro com o celular como um convidado para poder ver o que vocês estão vendo, entendeu? Os demais estão vendo o slide aí também, compartilhado? Sim, professor, tô vendo. Eu vou sair e Tô entrar de vendo novo também. aqui. Tô vendo também. Então tá. Será que você Não tô escutando nada, tá? Tá uma tela vermelha agora. Não, sai e entra de novo.
Sai tudo, sai e entra pelo link de novo. Eu espero você sair aqui. Pessoal, tô tentando acessar ainda. Não, para não ficar muito ligada. Ok, vamos lá? Ok. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala em programa de auditoria, na verdade, é o planejamento que você vai fazer da auditoria, né? Você entendeu? De como que você vai trabalhar isso, né? O que que você vai ver em cada conta. E apesar da contabilidade ser uma contabilidade, tipo assim, a gente pensa que é uma contabilidade com regras iguais para todas as empresas, né? Mas cada empresa ela tem particularidades, né? Por exemplo, se você for fazer auditoria em contas, né? No balanço de uma empresa comercial, você vai encontrar um tipo de conta. Se você fizer numa prestação de serviço, você vai encontrar outro tipo de conta. Se você fizer numa indústria, já muda novamente os tipos de conta. E se você for trabalhar com uma empresa que é prestação de serviço, comércio e indústria, aí que você vai ver o tanto de conta que tem, né? Que todos os tipos, tá? Então, o programa de auditoria, né, na verdade, nada mais é que o planejamento que você vai fazer, né? O que você vai fazer, como vai fazer, que você vai trabalhar, vai executar a sua auditoria. E o que você vai pensar, o que você vai aprofundar para investigar em cada conta que a empresa tem, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, até mesmo fala que o planejamento deve ser elaborado considerando o objetivo da auditoria e as características da empresa auditada, tá? Neles serão definidos os objetivos do exame na área específica, a extensão e profundidade do exame, os pontos de controle a serem revisados, os procedimentos a serem adotados, a estimativa de tempo que você vai levar para fazer, né? A equipe necessária para isso, né? E entre outras coisas que você vai ter que pensar para isso. Porque quando a gente fala em auditoria, gente, tipo assim, vou auditar uma empresa e essa empresa, sei lá, ela movimenta aí 100 milhões por ano, 200 milhões, né? É lógico que você sozinho não vai conseguir fazer uma auditoria numa empresa dessa. Esquece, tá? Então você vai precisar de uma equipe, né? Aí você tem que estar. O auditor experiente, ele já sabe, né? Quanto tempo vai ser necessário, né? Quantas horas, homens de trabalho serão necessárias para fazer essa auditoria, esse trabalho, tá? Porque horas homem, né? Eu vou pensar eu tenho um tempo, né? No tempo, assim, no espaço-tempo, para fazer, sei lá, uma semana, um mês, 15 dias, 2 meses, 3 meses, para fazer uma auditoria, né? Então, aí eu tenho que saber quantas pessoas são necessárias para desenvolver esse trabalho, tá? Não posso também contratar muita gente para fazendo pouco tempo e nem pouca gente que vai demandar tempo demais, tá? Vamos lá. As contas do ativo, né, que a gente vai ter que se preocupar, com o auditor tem que se preocupar aí com as contas de ativo, né? Então, para elaborar esse programa, né, ele tem que estar atento a alguns objetivos que devem ser atingidos, né? Por exemplo, determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade, né? Determinar se está corretamente classificado nas demonstrações contábeis e se as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas. Apurar se realmente existem todas as disponibilidades mencionadas no balanço, tá? Assegurar, né, de que existem todas as disponibilidades que deveriam existir. Assegurar de que os títulos negociáveis e as inversões financeiras existem realmente e são de propriedade da empresa, né? E assegurar ainda de que todos os rendimentos produzidos foram devidamente recebidos e contabilizados, tá? Apurar se as contas a receber de clientes são autênticas e se tem origem em transação relacionada com vendas. Apurar se os valores apresentados são efetivamente realizáveis. Assegurar de que os estoques existem fisicamente e são de propriedade da empresa. Determinar se estoques são apropriados para sua finalidade e se tem condições de realização, né? O que é isso? A gente vai comentar, né, sobre saber se os estoques não são obsoletos, né, se tem defeito ou se estão mal conservados, tá? Examinar os critérios de avaliação
esses critérios, né, tendo em vista os critérios de procedimento, constatar a existência da contabilização dos custos, né, correção, depreciação, imobilizados, sua classificação contábil, tá? Então, isso aí são pontos, né? A gente vai aplicar todos esses pontos a todas as contas? Não. Mas temos contas, né, que a gente vai aplicar um objetivo desse, o outro vai ser 2, 3, tá? Então, quando a gente fala em fazer uma auditoria de balanço, né, a gente acha que é uma coisa, não, só vou ali, vou ver se está tudo lançado certinho. Não, eu tenho que ver se está lançado certo. Uma auditoria, por exemplo, se lá está dizendo que eu tenho 500 mil de estoque, eu tenho que verificar, ver se realmente esse estoque existe, né? Então, quando você fala em auditoria de balanço, você não está falando de auditoria de balanço, está falando de auditoria da empresa, tá? Você vai ter que auditar a caixa, e junto com a caixa, né, não tem como você não auditar as contas bancárias, então você já vai validar os dois lados juntos. Se você audita estoque, automaticamente você tem que auditar também, e por aí vai, tá? Impostos, você vai auditar as contas de impostos a recuperar. Se você comprou mercadoria, você tem que recuperar, tá? Que a gente não está falando aqui de microempresa, né? Que é optando do Simples, né? Dificilmente você vai fazer uma auditoria de uma microempresa dessa, né? Mas a maior parte das grandes empresas, elas vão passar para auditoria. Então, você tem que validar isso. Ah, professor, mas e se eu for auditor interno? Faço isso também? Faz. Só que o auditor interno, ele pode fazer isso, né? Mas ele pode também, ele vai trabalhar mais com os controles, né? Mas os controles já levam a ter, né, uma demonstração contábil mais eficaz, tá? Mas nada impede que você levantar os balanços também e ir lá e auditar para ver se está tudo de acordo com o que tem que ser, né? De acordo com normas, com procedimentos, né, com legislação e tudo mais. Ok? Vamos lá. O objetivo global, né, de um exame de auditoria, né, é dar aos auditores provas suficientes para fundamentar o parecer dele. Nada mais é que isso, né? Sobre as demonstrações, em sua totalidade. No entanto, os auditores não podem, né, ter para com a auditoria o enfoque que abranja todas as evidências de uma só vez, né? Até porque isso seria humanamente impossível, né? Nem pode examiná-las de forma desordenada. Então, tem que ter uma lógica de análise de tudo, né? Então, eu tenho que fazer o planejamento, né, o exame e determinar os procedimentos que vão ser utilizados, né, para cada conta ou cada setor que está referenciado nessa conta, tá? Então, eles têm que levantar 3 principais pontos aí, importantes, né, em cada setor que ele vai fazer o exame. Quais são os objetivos da auditoria ao examinar esse setor da empresa? Né? Em outras palavras, o que deve o auditor determinar com relação a essa conta ou contas? Tá? Que procedimentos de auditoria são necessários para que o auditor atinja os seus objetivos? E o que é necessário para que seja eficaz o controle interno nesse setor da empresa? E até que ponto o controle interno atualmente em vigor funciona? Tá? Então, esses 3 pontos são cruciais. Quando você analisa a efetividade ou a eficácia, né, de um controle interno, isso te dá mais garantia, né, de que as informações que estão ali que são verídicas, né? Então, se você olha, o controle é bem feito, você vê que ele, pela sua experiência, não tem muito furo, né? Ou não tem furo, né? O que seria o furo? Seria uma oportunidade de alguém fazer alguma coisa errada e não ser descoberto, né? Então, se você identifica que o controle não tem furo, ele foi bem pensado e bem executado, então acaba que você vai ter menos teste, né, menos exame para ser feito naquela conta, naquele controle. Tá? Por quê? Porque nós já dissemos, né, se o controle interno é eficaz, né, demanda menos teste. Mas se você percebe que ele tem falhas, né, isso vai demandar mais teste da sua parte para poder fazer essa validação. Por quê, gente? Por que eu tenho que me preocupar com isso, né? Eu como auditor? Porque você vai assinar um parecer, tá? E para você não assinar esse parecer, você tem que ter uma justificativa muito boa. E para você assinar, você está colocando o seu na reta. Então, você tem que ter também uma justificativa muito boa, de confiança,
do que você está assinando ali, né? Tá? E até porque, quando você faz o seu parecer, você tem que destacar pontos que você considera importantes para quem for fazer a análise, né? Porque aí você tem o parecer a palavra da diretoria no final do balanço, né? E quando ele vai para a publicação, e vai ter o parecer da auditoria também. Então, o que o auditor acha, como é que estava a situação da empresa, tal, você entendeu? E ali você coloca totalmente o seu na reta, tá? Então, você tem que ter confiança de que as informações que estão chegando para você são fidedignas, né? Porque você vai assinar embaixo, certo? Bora lá. Os objetivos e procedimentos, né? Apesar das empresas variarem, né, na forma de empresa, que cada uma tem um tipo de ativo, tem um modo de trabalhar, tudo diferente, né? Mas a variação não é muito grande, porque o conceito de contabilidade é o mesmo para todos, tá? Então, alguns objetivos nós temos que abordar aqui, né, para aplicação, né, a item específico do ativo. Com relação à existência desse ativo, fazer a avaliação dele, questão de autorização, de propriedade, de se esse ativo tem alguma restrição, verificar a exatidão de valores, verificar a utilidade desse ativo e ver como que ele está nas demonstrações contábeis, como está a apresentação dele, tá? Então, são pontos que a gente tem que analisar. E como, por exemplo, a existência, né? O que é existência, né? Simples, eu tenho que verificar se realmente esse ativo existe. Simples. A verificação da existência do item do ativo deve ser o objetivo primordial da auditoria, né, desse setor da empresa. E, logicamente, esse objetivo sugere um procedimento, principalmente no caso de ativos tangíveis, né? O procedimento é o exame do bem pelo auditor pessoalmente, ou seja, você vai confirmar, você vai ver se realmente ele existe, certo? Né? Vamos pensar, a gente está falando aqui ativo no geral. Vamos pensar que está dizendo aqui que eu tenho 40 automóveis, né? Primeira coisa, cadê esses automóveis? Cadê esses veículos? Né? Aí depois a gente vai ver, esses veículos realmente estão no nome da empresa? Tá? O estoque. Tá dizendo aqui que eu tenho 500 mil de estoque. Vamos lá, vamos ver o que tem de estoque aí, ver se isso que está aí realmente custa isso. O que está dizendo aqui, você entendeu? Então, tem que fazer. É a mesma coisa assim, ó, quando você faz inventário de ativo imobilizado, né? Não sei se alguém aqui já fez. Você tem uma relação de tudo que a empresa comprou. Aí você vai em cada setor, onde que assim deve ter um controle dizendo, olha, tal ativo, né? O computador marca, sei lá, Dell, número de série XYZ, está lá sendo usado por tal pessoa em tal setor. Então você vai lá e vai confirmar, ver se esse ativo realmente está lá. Tá? Então você tem um controle. Ou tem uma máquina de Xerox, marca tal, que está lá no setor da contabilidade. Então vamos lá nessa máquina, confrontar. Então você vai conferir fisicamente para ver se todos, né, se todos esses imobilizados, esses ativos, né, na verdade, a gente não vamos falar só de imobilizado, porque eu tenho um ativo também que é no circulante, né, se realmente eles existem e se estão onde devia estar, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado aí, que é um cuidado intrínseco, né? Nós temos que ter essa certeza, tá? O segundo ponto é a avaliação, né? É ver realmente o valor desse ativo, né? A determinação do valor de custo ou mercado de um bem é o objetivo primordial da auditoria em muitos casos, embora em outros não sejam um objetivo tão importante, né? Os estoques, contas a receber e investimentos são exemplos de bens que normalmente exigem procedimentos de auditoria com a finalidade de reunir provas referentes ao seu valor, tá? É onde a gente falou. Qual que é o valor do estoque, né? Nós já fizemos vários exercícios aí nas outras disciplinas, né? O que é o valor do estoque? É o valor que eu pago na nota? Não. Muitas vezes aí eu tenho créditos desses valores, então o meu estoque ele tem que representar aquilo que ele realmente é, né? Tá? Mercadoria. Se ele for imposto, ele já não é estoque, ele já é outros créditos, né, que nós vamos utilizar para diminuir aí nós de pagar os nossos impostos, tá? Por exemplo, o ativo imobilizado, né? Ele não exige, né, muita coisa da gente. Por quê?
Porque geralmente você tem, com relação ao valor dele, você tem a nota fiscal de aquisição dele, tá? Então ele tem que estar registrado aí pelo valor de aquisição. Pronto, tá? Dentre os que se usam para obter provas do valor de um bem, né? A gente tem consulta, lista de cotação no mercado, né? Exame de lista de preço, catálogo e outros dados correntes, no caso de estoque, classificação por vencimento e confirmação, no caso de contas a receber, e avaliação por elemento independente, tá? Essa classificação das contas a receber por vencimento é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque tem muita empresa que deixa ali como contas a receber, né? Ou seja, vai subindo muito o seu patrimônio, né? O seu ativo, contas que já faz um ano que não recebe, né? Contas que, tecnicamente, a gente já deveria ter lançado para perda, tá? Mas elas continuam ali como ativo, tá? Ou seja, porque não fizeram o procedimento legal de cobrança para depois poder fazer a devida baixa, né? Ou porque a empresa, de repente, alguém ali está querendo esconder alguma coisa da empresa, tá? Um detalhe bem importante aí, ó. Segundo a legislação, as empresas devem identificar a vida útil econômica estimada de seus ativos, né, imobilizados, e adotar esse prazo para fins de reconhecimento da depreciação. Lembra quando a gente fala de depreciação, que eu tenho que saber a vida útil econômica, né? Quanto tempo vale a pena, né, que eu vou ter esse bem, tá? Então, esse tempo de vida útil é o tempo que eu vou fazer para depreciar ele, certo? E, além do mais, né, nós temos o que ainda, né? Que eu tenho que estimar também qual o valor que esse bem tem, né? Tem que ser estimado isso, que ele vai ter ao final de sua vida útil, que seria o seu valor residual, certo? Ou seja, o valor residual eu não deprecio, tá? Então, se eu comprei um bem por 200 e eu sei que depois da vida útil dele vai valer 30, então se eu comprei por 200 e vai valer 30, então eu vou depreciar 170, tá? Então, quando a gente fala lá atrás que vocês estudam depreciação, tudo, eu vou usar isso na minha empresa, nem faço isso. Sim, mas uma hora se você for fazer uma auditoria em outra empresa, essa empresa tem imobilizado, então você vai ser obrigado a emitir uma opinião sobre essas contas de ativo, né, de imobilizado, e também as de depreciação, tá? A empresa, ela está depreciando a mais ou a menos, tal. Então, você vai ter que evidenciar isso. E como que eu evidencio isso? Eu faço o cálculo, né? Eu vou lá, vou realmente calcular para ver se a depreciação está correta. Simples. Você simplesmente vai lá, né? E analisa e faz os cálculos para ver se aquela depreciação está correta ou não, tá? Autorização. O auditor tem que se certificar de que o ativo de uma empresa, né, é constituído de bens adquiridos com autorização, tá? Autorização como? Geralmente a empresa deve ter a política dela dizendo quem que pode comprar ou não, entendeu? Quem que é autorizado a comprar. Então essas autorizações, ela tem que estar ali, né? Não é qualquer um que compra pela empresa. Imagina, se qualquer funcionário pode comprar mercadoria para revenda, tá? Mas daqui a pouco vai só chegar boleto para pagar, né? Qualquer um comprando? Não, tem que ter alguém, tem que ter autorização, tá? Ó, tem que ser expressa em termos gerais, como, por exemplo, política de empresa que determina que se compra estoque apenas mediante requisição pelo departamento de produção, após concorrência para escolha do melhor preço, pelo departamento de compras. Então, a empresa tem que criar todas as regras, né? Eu já trabalhei numa empresa em que qualquer coisa que você quisesse comprar, então você tinha que citar o que você quer comprar. Você não cita a marca, você só cita o produto, as características do produto. Aí o vendedor, ele vai fazer uma conta dos produtos, né? Se a compra ou não, essa pessoa vai ver os 3 preços e vai autorizar ou não, entendeu? Aí depois ele compra e vai entregar para quem solicitou, tá? Mas é tudo por meio de autorização. Não compra de acordo com o que cada um pede, não. Eu já vi empresa que quem faz compra é o boy. E ele não cota nada. Aí todo mundo pediu para ele comprar. Aí chega uma hora que a empresa não dá nem conta de pagar as contas, porque tem um monte de coisa que pediu ali que não sobrevivência, entendeu? Ela não tinha essa regra de autorização, né? Acabava um ou outro pedindo, né? E se tornava comum isso,
um comum errado, né? Porque alguém tem que saber se realmente precisa disso, aonde vai utilizar, qual o custo disso, dá para comprar isso agora ou não, entendeu? Ah, mas é uma coisinha de R$ 50. Sim, é uma coisinha de R$ 50 aqui, de 100 ali, de 200 que vira 1.000, vira 2.000, vira 10.000, você entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Então o auditor está ali para isso. Agora, se a empresa não tem um sistema de autorização, qualquer um compra, aí vai ficar difícil até de validar isso por parte do auditor, né? E ele vai ter que colocar uma observação dessa nesse controle interno que, na verdade, não existe, né? Então, na prática, né, o auditor deve examinar os documentos para conhecer a política da empresa, tá? Ele lê as atas de assembleia, diretoria de outros grupos para ter ciência, né, das autorizações específicas, o que cada um pode fazer, porque essas autorizações elas têm que ser dadas por escrito, não dá para ser de boca, tá? Como exemplo de evidências a serem examinadas, né, pode citar a assinatura de um funcionário devidamente autorizado num pedido de compra de material do escritório, ou a do supervisor, documento hábil ou adiantamento em dinheiro para um empregado. Por exemplo, na empresa de vocês, qualquer um pode pegar adiantamento? Como é que funciona? Não. Como é que funciona para pegar um adiantamento lá? Você precisa pagar uma conta emergencial, R$ 100. Você vai lá e fala para a empresa assim, eu só posso... O que vocês podem fazer por mim? A primeira coisa tem que ir lá no seu chefe de setor e conversar, explicar e pedir autorização para ele. Sendo que primeiro ele vai conversar com o E se ele puder, ele vai autorizar, isso vai passar para outra pessoa ainda que vai validar isso, né? E aí tem que ser analisado, por exemplo, esse funcionário pode pegar esse vale, como é que é, entendeu? Não é todo funcionário que a gente pode dar vale. Às vezes tem funcionário que já está devendo muito na empresa. Isso. E geralmente os que pegam é que está devendo já, né? É verdade. Que é um ciclo, né, que ele não para. Porque, tipo assim, você precisa de um dinheiro, aí você pega da empresa. Aí no final do mês a empresa vai te descontar esse dinheiro, quer dizer, você vai fazer falta para outro mês. Fez falta para outro mês, você vai precisar pegar de novo. E aí, é uma bola de neve, tá? Propriedade, né? O que é propriedade? É que realmente aquilo que está contabilizado, o auditor precisa ver se realmente é da empresa, né? Por exemplo, às vezes você recebe um bem e esse bem, por exemplo, ele não é da empresa ainda, tá? Ele pode estar em demonstração e de repente alguém já lançou ele na contabilidade como um bem da empresa, tá? Às vezes a empresa tem a guarda dele, mas não tem a propriedade, tá? Então isso tem que ser bem pensado. Isso acontece muito, por exemplo, né, com maquinário, alguns itens aí, né, que a empresa vai avaliar. E a gente vai falar também que, tipo assim, imagina, às vezes a empresa vai lá e compra uma Hilux, né? E a empresa não utiliza a Hilux, quem utiliza é o dono da empresa, tá? Está utilizando para a atividade da empresa? Dificilmente, né? Então, tudo isso tem que ser evidenciado muitas vezes, entendeu? Porque isso aí vai demonstrar aquilo que está na contabilidade de uma forma verídica ou não, né? Tá? Olha lá, a gente vai ver, o posse de veículo. Como é que eu sei se o veículo é da empresa ou não? É só pedir os documentos, né? O CRLV, você entendeu? Aí, se estiver lá tudo certinho, bonitinho, tá? Tem aquelas situações de leasing, né? Que é o empréstimo com opção de compra no final. Então, se a empresa já vai fazer essa opção de compra desse veículo no final, pelo valor residual, então ela já tem que ter um tipo de contabilização disso. Se ela não vai fazer, né, essa aquisição ao final, a contabilização é diferenciada. Tá? Então, tudo isso impacta, né? O auditor tem que ter ciência disso. Tá? De um bem imóvel, por exemplo, né, eu posso examinar o contrato, né, ver os impostos, ver as declarações, ver tudo aquilo que é legal, entendeu? Às vezes, gente, tá? Vocês como auditores, como contadores, auditores,
tem situações que vocês não são habilitados para dizer se é ou não, tá? Então, vai ter situações que vocês vão ter que pedir ajuda de outro profissional, como, por exemplo, um advogado, né? Então, de repente, chega lá para vocês uma situação para validar se um termo que foi feito, se é válido ou não. Quem vai determinar isso é um advogado. Então, você aí vai ter que consultar outro perito, né? Outro especialista para te dar esse aval, tá? Em alguns casos, né, por exemplo, o auditor pode fazer mais averiguações, né, a respeito da posse de imóveis, por meio de procedimentos tais como verificação do título de posse. E aí ele vai usar advogado para fazer essas averiguações, tá? Porque é questão de norma, de forma de interpretação de norma, às vezes a gente não está habituado, tá? Então, a gente vai pegar sempre alguém que tem um conhecimento mais profundo que a gente para validar aquilo que a gente vai precisar como fonte, né, de informação para emitirmos o nosso parecer, tá? Professor, mas onde isso é importante? Ó, é importante, porque imagina lá, se a empresa está num imóvel, por exemplo, e colocou lá que esse imóvel é dela, tá? E de repente esse imóvel pode ser, mas também pode não ser, né? Pode ser um imóvel que ela não comprou ainda, né? Ou não foi transferido para o nome da empresa ainda, ela está só utilizando ele, tá? Então a forma de interpretação dele, né? De escrituração desse imóvel vai variar, tá? De acordo com a situação de propriedade dele, tá? Aí nós temos também a questão de restrições, né? Nem tudo que a empresa tem, ela pode se dispor dele, né? Pode utilizar, de repente, para ser como um ativo próprio para venda, alguma coisa, né? Eu posso ter um imóvel, de repente, que está alienado, né? Então, eu tenho que demonstrar isso em notas explicativas, que foi feito o empréstimo, esse empréstimo, um financiamento, por exemplo, em que alienou, se o tal imóvel está alienado, né? Então, tudo isso são características, né, que devem ser observadas, né? Porque isso vai impactar diretamente na avaliação de uma empresa, né? Mesma coisa assim, tipo assim, você vai, mas esse carro está alienado para o banco, né? Ele alienação fiduciária. Então, primeiro, para o cara te vender, tem que ter autorização do banco para te vender, tá? Você vai ter que fazer negociação com o cara e com o banco, porque, por exemplo, não, eu vou comprar à vista, então o cara vai ter que baixar o banco, né? Aí, senão, você paga pelo veículo, pega o veículo, mas o cara não paga o banco e o banco vem atrás e toma o veículo de você, porque, na verdade, você não poderia comprar sem a anuência do banco. Tá? Então, tudo isso tem pontos assim que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente faz essa análise, tá? Vamos lá. Exatidão de valores, né? É objetivo comum no exame de qualquer tipo de ativo verificar se os valores apresentados são exatamente eles, né? Se realmente são exatos ou não, né? Então, esse objetivo está estreitamente ligado, né, à determinação da existência quantitativa do bem, mas concentra-se mais especificamente na exatidão matemática, tá? Então, muitas vezes a gente vai ter que ir lá e vai ter que contar e ver as notas que entraram, para ver se realmente esses valores que estão dizendo ali, se realmente eles são mesmo, tá? Utilidade, tá? Essa utilidade é muito interessante. Por quê? Porque nós temos situações em que eu tenho um estoque registrado na contabilidade como um estoque altíssimo, mas eu vou lá chegar, por exemplo, que imagina um estoque de iPhone 4, tá? E eles foram registrados pelo valor de entrada, né? E quem hoje vai querer comprar um iPhone até saiu e não mais boleto, né? E, e, e assim, professor, mas como é que a gente vai saber se um item é obsoleto ou não? Simples. Pede a movimentação de estoque dele. Tem um item que já faz 2 anos que não sai de estoque. Por que será que faz 2 anos que não sai de estoque? Porque não vende.
Não vende por quê? Porque é obsoleto, né? Ou é algo que já o cliente não quer mais, tá? Professor, o que que a gente tem que fazer nisso? Né? Dar baixa nisso como perda, né? Tá? Muitas vezes tem que ir lá e dar baixa nisso. Um item que eu tento vender, né? Como eu já falei até para alguns clientes meus, né? Que às vezes eu tenho cliente que mexe com autopeça, por exemplo, né? Então, aí chega lá e tem peça lá que faz 3 anos, por exemplo, que está lá no estoque e não vende. Eu falo para ele assim, olha, faz o seguinte, baixa isso, vende isso por preço pelo quilo. Ah, mas isso aí custou tanto. Sim, custou tanto, esse tanto você não conseguiu vender, isso ainda está no seu estoque, está ocupando espaço, está demandando cuidado, você tem que gastar para manter isso no seu estoque, você entendeu? Então, o que você tem que fazer? O que é mais vantajoso hoje? O mais vantajoso é você vender, tá? Nem que seja no quilo, você tem que fazer dinheiro. Tá? Às vezes a gente faz isso dentro de casa, né? Você compra alguma coisa que você esperava muito utilizar, não usou, o negócio está ali parado, ocupando espaço, né? E é dinheiro empatado, certo? Então, se você vender aquilo ali por um preço mais em conta, você vai dar uma utilidade melhor que aquele dinheiro do que ficar com ele parado e ainda gastando mais dinheiro para a manutenção dele, tá? Hashtag aí as mulheres com sapatos, né? Às vezes a mulher compra aí 20, 30, 40 pares de sapato, né? E usa aí, né? Tem aqueles que usam mais no dia a dia e aqueles de festa usam uma vez a cada 6 meses e olha lá, tá? É um investimento, é um dinheiro parado, tá? Aí o problema do sapato, né? Que para ter o sapato tem que ter o vestido, tem que ter a roupa, tem que ter alguma coisa que combine. Então esse sapato sai caro, hein? Tá? Mas na empresa é a mesma coisa, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa utilidade, né? Tá? Então a gente acontece muito o estoque. Às vezes ele é obsoleto ou invendável, né? Ou qualquer outro tipo. Ou até mesmo, né? Às vezes você tem um estoque que está danificado, tá? Esse estoque danificado você não vai vender ele. Muitas vezes, né? Ele perde a funcionalidade dele. Então você tem que dar um jeito da baixa, ok? E a apresentação das demonstrações, né? O último, porém crucial objetivo da auditoria é verificar se os diversos itens do ativo são apresentados corretamente nas demonstrações, tá? Que se eles não estiver corretamente classificado, né, ele pode influenciar a análise que vai ser feita dessa demonstração, tá? E aí que o auditor nesse ponto ele tem que ver se o erro de classificação ou de descrição, né, se isso foi feito por erro mesmo, né, ou por fraude, se ele vai impactar, né, no balanço ou não, entendeu? Às vezes é um erro que é tipo assim, num balanço de 1 milhão, um erro de R$ 100. Isso não vai impactar, né? Ninguém fez uma fraude dessa para impactar aí, para ludibriar a auditoria, entendeu? Tá? Mas tem que ser feita a análise. Então vamos lá. Quando a gente vai fazer, né, começa com auditoria de caixa e banco, né, que a gente pega o ativo de cima para baixo, né, e vai fazer auditoria de caixa e banco, por exemplo, né, o caixa, gente, é aquele item que é o mais suscetível à fraude, porque é dinheiro, ele está ali, é fácil, no caixa entra dinheiro, entra cheque, né, entra outros, permutas, né, por exemplo, pode entrar ali, entendeu? Professor, o que é uma permuta? Ah, de repente alguém que devia para a empresa foi ali e pagou, né, prestando um serviço para a empresa, tá? Acontece muito. Ou alguém vendeu, né, fez uma troca, ó, vendeu alguma coisa, isso tem que ser baixado, isso vai ter que ser dado a entrada e saída, né? Por quê? Porque, por exemplo, o cara comprou uma mercadoria, pagou em serviço, eu tenho que registrar a venda da mercadoria, eu tenho que registrar a prestação de serviço, eu tenho que fazer essas baixas correspondentes, entendeu? Então, gente, uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês, uma dica que vale ouro, aonde vocês verem no caixa que está escrito depósito, toma cuidado, tá? Por quê? Porque o caixa ou é dinheiro, ou é cheque que está no caixa, ou é cheque que foi enviado para o banco para depósito, tá? Então tome muito cuidado quando vocês verem a palavra depósito, né, como justificativa de ausência de numerário. Tá?
qual depósito, que banco, quem invalidou isso, tá? Por quê? Porque é muito fácil de se tentar fazer uma fraude usando essa palavrinha de depósito e, não, o dinheiro não está aqui porque foi feito depósito. Aí a pessoa, beleza, ok então, mas aí, que depósito que é, quando foi feito, em que lugar foi feito, tá? Outra cuidado que tem que ter, né? Caixa muitas vezes faz pagamento de despesa. Tomem cuidado com despesas que foram notas apresentadas duplicadas, tá? Eu já vi uma vez, né, fazendo conciliação de conta, multa de trânsito, né? O cara pegou, apresentou no caixa lá da empresa, né, que tinha pago uma multa de trânsito, e daí a 15 dias ele apresentou o mesmo comprovante de pagamento de multa de trânsito e a empresa pagou para ele de novo, entendeu? Como é que pegou isso? Como é que a contabilidade foi pegar isso? Eu peguei isso porque quando eu digitava na contabilidade a multa, eu digitava o auto de infração, tá? E aí eu digitei um, digitei outro, depois quando você faz a conciliação, você puxa pelos autos de infração. Então eu tive um auto de infração que foi pago 2 vezes, entendeu? Aí já chamei o cara da auditoria e falei assim, tá aqui, ó, tem que... Porque se teve essa que foi pega, imagina as que não foram, né? E eles realmente foram lá e descobriram, né, na auditoria lá, já fizeram uma denúncia em cima, né, empresa grande, foi lá e descobriu como é que a pessoa fazia a fraude, tá? A contabilidade pegou uma fraude de caixa e tipo assim, né, eu trabalhava na matriz e isso era numa filial, tá? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Então, para isso, gente, o que tem que ter? Tem que ter controle. Tudo tem que ter autorização para pagamento, né? Entendeu? Não é chegar lá e entregar notinha ali para povo morrer o assunto, não. Esse documento, ele é um documento fiscal válido ou não, entendeu? Se ele não foi, tem que ter autorização. Porque se é um documento que não é o fiscal, né, um documento válido, eu lanço ele na contabilidade? Lanço, só que eu vou ter que lançar em despesas indedutíveis, porque não vai usar para bater ele no imposto de renda, né? Tá? Então tem tudo isso que a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Ok? Então, quando a gente fala de caixa e banco, é muito, 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 muito melindroso, tá? Então, vocês pegar o texto base aí, vocês vão ver que tem muita coisa, que é muita fraude, muito detalhe de se analisar quando se faz auditoria de caixa e banco, tá? E ó, eu até deixei em vermelho, tá? Uma coisa que, pelo amor de Deus, auditor nunca deve fazer é ficar com o caixa em seu poder. Na verdade, o auditor nem põe a mão no dinheiro, pelo amor de Deus, tá? O certo, senta lá e pede para a pessoa contar o caixa na sua frente, vai anotando cada coisa, vai identificando, vai ali. O auditor não põe a mão em dinheiro, ainda mais ficar sozinho com o dinheiro do caixa, tá? Por quê? Porque se faltar, o cara fala assim, não estava faltando, meu caixa estava certinho. Foi o auditor ficar lá sozinho com o dinheiro que resolveu faltar, tá? Então tome esse cuidado, tá? Então nunca, em momento algum... Oi? Quando eu era caixa, tinha auditoria interna, né? Uhum. E eles sempre vinham uma vez por mês e um dia que a gente não sabia. Então o caixa sempre tinha que estar ok, tinha que estar tudo certinho. E quando ele chegava para olhar o caixa, se estava tudo ok, todos os lançamentos, a questão de valor em dinheiro, ficava eu e a pessoa. E tinha outra pessoa para olhar se realmente estava tudo certo. O certo é isso. E geralmente o auditor não põe mão em nada. A pessoa do caixa conta, tá aqui, ó. Todas as notas estão aqui, tudo, entendeu? Porque é muito, gente, é fácil mais, é dinheiro. E as pessoas são suscetíveis, né? Graças a Deus, boa parte, a maior parte não é não, mas tem sempre aqueles que a gente não pode confiar. Que eles vivem pensando em alguma forma de ludibriar a empresa, tá? E um detalhe muito importante que a Nath colocou é justamente isso. Tem que ser feito de surpresa, tá? Caixa se conta de surpresa. Porque se você avisar que vai conferir o caixa, a pessoa vai dar um jeito, entendeu? Ele vai dar um jeito de resolver os problemas, né? Por exemplo, eu já vi, por exemplo, caixa de empresa que, tipo assim,
O funcionário vai lá, tira um dinheiro, tipo assim, para uma despesa de viagem, alguma coisa assim, entendeu? E aí passa 2 meses sem prestar conta, tá? E o valor fica lá em aberto. Fica lá um recibo, né, que ele tem que prestar conta disso, e a coisa vai prorrogando, prorrogando, né? E aí, o cara tá usando o dinheiro da empresa, tá? Entendeu? Porque, tipo assim, ó, você pegou um dinheiro para viagem, era R$ 1.000, por exemplo, você levou viagem. Então, você voltou da viagem, tem que prestar conta. Tá aqui, ó, eu gastei 600, 700, tá aqui o troco. Não, ele não prestava conta por quê? Porque ele ficava usando esse dinheiro, né, esses o troco, como se fosse um adiantamento salarial para ele, entendeu? E se ele, como ele gastou essa parte, se fosse para fazer o acerto no caixa, ele não tinha como acertar. E aí teria que fazer um vale para ele. E dependendo da empresa, isso aí é passivo até de punição, porque você pegou o dinheiro da empresa, fez um gasto não autorizado da empresa. Então isso dá até justa causa. Não é simplesmente, eu faço um aqui desconto da pessoa. Não é só isso. Porque se eu fizer isso, daqui a pouco qualquer um vai tentar fazer a mesma coisa, entendeu? Então a coisa tem que ser bem. Na empresa que eu trabalhei, eu tinha um motorista lá que as viagens dele, aí fala, não, o troco eu gastei, faz um vale para mim. Foi até o dia que eles falaram assim, peraí, ele está forçando a empresa a dar adiantamento para ele, entendeu? Ele falou assim, não, a partir de agora, ou você presta conta, ou você vai ficar suspenso do trabalho até você prestar conta. Ou seja, ele ia perder dia de trabalho, né? Aí ele parou de gastar o dinheiro da empresa. Simples, tá? Só que o que tem que ser feito? Cria normativa, tá, gente? Né? Tudo que essas situações a gente cria normas, né? Porque até a auditoria ela vai ter que se basear na norma que tem que ser feita, né? Como tem que ser feita, tá? E quando a gente quer contar caixa de uma empresa, né? E essa empresa tem vários caixas, tudo. Então, para evitar que um caixa cubra o outro, né, com coisa, né, ou que um fique sabendo que está fazendo uma auditoria num caixa, faz todos os caixas ao mesmo tempo, tá? Então, ó, às vezes tem empresa, tem 3, 4 caixas na empresa ali, né? Para evitar que um ajude o outro, faz uns 3, 4 ao mesmo tempo, pô, né? Aí eu quero ver. Aí você vai pegar as fraudes, se tiverem, né? Ó, desfalque no caixa, né? O número de métodos criados para se dar desfalque no caixa talvez só seja igualado pelo número de pessoas que tentaram até hoje dar desfalque. Ou seja, cada pessoa tenta que quer fazer desfalque, tenta do seu jeito, entendeu? Então, por isso é difícil classificar esses métodos, embora se possa usar um elemento para ajudar a descrever tipos de desfalques, ou encobrimento da ação, né? O que é isso? Né? Desfalques encobertos são normalmente aqueles feitos por meio de um lançamento de compensação nos registros contábeis, de modo que a falta do bem não seja notada. O exemplo de desfalque encoberto é a subtração de recebimento do caixa, seguido de um lançamento a débito de despesa, tá? E a crédito no caixa. Então, vou lá, eu tiro R$ 100 e anoto no caixa que foi paga uma despesa, tá? Se a pessoa que confere o caixa não pedir a nota dessa despesa e para ver quem que autorizou essa despesa ou não, você entendeu? Vai aparecer alguma coisa ali, tá? O cara pode muito bem, fez um gasto qualquer, pegou a nota lá, fazer essa nota, mandar fazer a notinha já no nome da empresa e põe no caixa como se fosse a empresa que tivesse gasto isso, entendeu? Por isso que precisa de autorização. Peraí, quem autorizou comprar isso? Foi o fulano. Cadê a assinatura do fulano aqui? Tá? Então tem que ter esse cuidado. Tá? Gente, dinheiro, olha, vira a cabeça de muita gente. Tá? Então, tome cuidado. Auditoria de contas a receber. Né? O que é os contas a receber? Todas as dívidas que os nossos clientes têm com a gente, né? Então a gente tem que ter ali, né? Para ver se realmente aquelas dívidas são dívidas mesmo, né? Se realmente aquilo que está ali destacado, se realmente não foi recebido, né? Pode ser, alguém pode ter recebido isso e não ter baixado, tá? Então, como é que você verifica isso? É aquele negócio, faz uma amostragem, né? Vamos lá, tem 200 clientes. Pega uns 30 clientes aí, por exemplo, né? 30, 40 clientes, manda uma cartinha deles, perguntando para eles quanto que eles devem para a empresa, né? Fala assim, olha, aqui consta uma dívida sua, sei lá, de R$ 1.500. É isso mesmo? Aí o cliente vai responder, né? Dizendo que sim ou que não. Ou não, essa dívida eu já paguei,
né? Eu já paguei, já tem ela aqui, ó, o comprovante aqui, ó. Ah, meu amigo, aí você já começa a ver, tá? Por quê? Você também, você vai ver, geralmente a pessoa, quando ela começa a fazer fraude, ela tem um padrão, tá? Então, você identifica algum padrão assim, que é meio aleatório ali, e você começa a investigar em cima deles, tá? Então seria assim, ó, essa coleta e exame de evidências externas, ou seja, eu vou entrar em contato com o meu fornecedor, com o meu cliente, né, e saber se essa dívida que está aqui, se realmente ele está devendo, tá? E aí ele emite uma cartinha dizendo que deve sim, não está devendo, tal, né, entendeu? Isso Investimento. não são dívidas em atraso, não. Às vezes é as dívidas mesmo em prazo, né? Que está dentro do prazo de vencimento ainda, entendeu? Outras situações também que podem ter, por exemplo, a pessoa paga uma dívida e o cara recebe e não baixa ela e joga ela para vencimento futuro, entendeu? Para ninguém cobrar o cara agora. Aí, tipo assim, o cara veio e pagou a dívida e eu não, depois eu baixo, beleza, não deu baixa mesmo, joga para frente. Aí muda o vencimento que é de maio para junho. Lá em junho você muda para julho e vai mudando esse vencimento, entendeu? Então, nunca ninguém vai cobrar o cara, porque nunca vai ficar em atraso, né? Mas, como que isso, a gente pega isso? Você começa a fazer um levantamento de quantos dias, né, que você tem de contas para receber, em função da emissão da nota, por exemplo. Você emitiu a nota numa data, e geralmente a empresa trabalha com 30, 60 dias, aí você começa a ver uma conta ali que ela está com 90 dias, ou 120 dias, ou 180 dias sem pagar. Você vai em cima dela, fazendo por quê, né? O que está de errado com isso aqui? Por que esse cliente, ele está tão atrasado e ninguém cobra ele, né? Se não é política da empresa vender com 90 dias, por que esse está com 90 dias ou mais? Tá? Então, são pontos de atenção, né? Que as pessoas fazem, gente. A gente fala aqui, acha que é brincadeira, mas é sério mesmo, tá? Eu trabalhei numa empresa que o rapaz do financeiro estava fazendo isso. Então, tem muitas... Não, eles fazem demais, entendeu? E acha que nunca vai ser descoberto. Ele só que já estava em 1,5 milhão. A É diferença. muito dinheiro. Ficou por isso mesmo. Como é que você vai cobrar uma pessoa dessa? Pois é. Agora, é aquele tal negócio, né? O controle A empresa até interno não quebrou. funcionava, né? Pois é. E é porque tem auditor interno. E ele nunca conseguiu identificar isso. Aí que eu fico pensando, como que não pega, né? Quer dizer, só se a pessoa, assim, ó, se tiver segregação de função, ou seja, quem faz, né? Quem vende não é quem recebe, entendeu? Tudo bonitinho, certinho. Dá para pegar. Agora, se for empresa menor que uma pessoa faz tudo, quer dizer, ele faz e ele se acoberta. Então aí acaba facilitando o trabalho dele, né? Entendeu? Essa empresa lá, ela era bem dividida. Todo mundo tinha uma função específica. E ainda assim houve essa fraude. Quando foi descoberto. Recentemente foi Aí é descoberto. complicado. Até a empresa faliu. Na empresa que eu trabalhava também foi encontrado uma fraude com 3 funcionários. Porém, a empresa não quis mostrar, né, porque ia ter que sair no edital a fraude, ia ter que sair no edital de todas as empresas do Maranhão, que eu acho que vocês sabem que eu trabalho no cartório. Daí eles não quiseram mostrar que acharam fraude, mas quem achou não foi nem o auditor, foi o próprio TI, cada tecnologia de informação lá, né? Aí eles abafaram o caso também, tiraram assim só mesmo, tiraram os 3 funcionários como se fosse demitido normalmente, sem justa causa, sem nada. Deram sorte ainda. Não, gente, isso aí... Como é que funciona isso, gente? É questão de autorização, tá? É tipo assim, ó, qualquer mudança de validade, de vencimento de uma nota, de uma duplicata que está no sistema, ela nunca pode ser feita pela pessoa do caixa. Tem que ser alguém de confiança ali que, peraí, não, vamos prorrogar aqui o vencimento dessa nota desse cara. Beleza, beleza.
fulano, ó, você pediu prorrogação do prazo, tal, né? Você vai entrar em contato com ele, vai saber dele realmente se aconteceu isso, né? Não é nada do nada, assim, não existe isso, tá? Então, qualquer coisa que alteração, tipo assim, ó, as pessoas, né, por exemplo, quem dá baixa de contas a receber, por exemplo, né, ele nunca pode ser a pessoa que é responsável pelos extratos bancários, tá? Eu já vi fraude dessa forma, da pessoa vai lá e dá baixa na duplicata, né? E escreve lá depósito. Foi o que eu falei para você, depósito. Mas que depósito é esse? Para validar, como é que eu tenho que ser feito? Uma forma que nós encontramos depois de validar isso. Espera aí, ó. Toda baixa para ser feita com depósito, eu tinha que ter um depósito cadastrado, tá? Porque assim, a gente acontece muito de pegar lá no banco, né, um depósito não identificado. O que é um depósito não identificado? É um dinheiro que alguém depositou e você não sabe de quem é ainda, né? Aqueles identificados, então eu tenho que ter, por exemplo, um gerente financeiro, um analista financeiro ali de confiança, que ele vai pegar o extrato do banco e vai olhar todos os depósitos, ver aquilo que ele consegue identificar, que ele sabe de quem é, aquilo que ele não sabe, joga no sistema e deixa lá em aberto tal depósito, né, pontual. Quer dizer, ele cria um crédito no sistema. A pessoa que vai dar baixa, ó, isso aí é de fulano de tal. Aí vincula aquele depósito que está lá disponível com a dívida do cara. Pronto, vinculou, morreu. Ninguém mais consegue usar esse crédito lá, entendeu? E se alguém vier reclamar, falar que não é daquele ali, é de outro cliente, você consegue se tornar, tá? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Eu já vi fraude aí que eu levantei por baixo, sem aprofundar muito, 250 mil. Só usando essa palavrinha, depósito, tá? E isso que a gente conseguiu rastrear, fora o que não era rastreável, tá? Eu acho que chega perto desse valor da Juliane aí, entendeu? Perto de 1 milhão aí, brincando, tá? Mas, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, gente, tá? E auditor, olha, às vezes os próprios gerentes estão fazendo coisa errada e chamam o auditor, porque se o auditor não pegar, você entendeu? Eles têm uma carta na manga para dizer que eles são honestos, tá vendo? O auditor já veio aqui, ó, se tivesse alguma coisa errada, o auditor tinha pego, tá? O auditor sai como o bode expiatório da história ainda, tá? Evidências externas. Lá, professor, era o seguinte, eram 2 vendedores e o rapaz do financeiro. O que acontecia? O pessoal, os vendedores compravam a prazo no nome do cliente, porque isso era de praxe da empresa, comprar e levar para o cliente assinar a duplicata lá. Aí, o que acontece? Pegava o produto, levava, botava a duplicata para 90 dias, mais ou menos, não tinha data definida. Daí, vendia esse produto para um outro cliente, ficava com o dinheiro e a duplicata que estava para vencer na empresa ia colocando, prorrogando. Jogando para frente. Isso. Ia jogando para frente. E o cliente mesmo, que tinha um nome, nem tinha comprado nada. Nem comprado nada. Aí, quando chegou o momento do vencimento, que eu acho que deixaram passar um cliente, que foram cobrar, o cliente disse que nunca tinha comprado aquela mercadoria, não tinha nada assinado. Aí foi que levantaram as anteninhas para poder verificar o que estava acontecendo. Aí a casa caiu. Gente, isso é o que acontece mesmo. E essa evidência externa aqui, a confirmação. Você vai confirmar lá com quem te deve, ver se realmente deve. Não é você, né? Você é o auditor, né? Então você vai ver, olha, seu fulano, tem uma dívida aqui de 100 mil aqui do senhor. O senhor deve isso mesmo? Não, devo sim, tal. Ou não devo? Não devo isso tudo, não. Minha dívida é 10 mil. O senhor tem como comprovar isso aí? Porque eu tenho aqui, ó. Aí você levanta o que está lá em aberto, né? A nota fiscal X, Y, Z, 1, 2, 3, 10 notas lá, né? E não, essa aí eu não recebi, não. Só recebi, ó, o meu pedido é tal nota. Tá? Isso acontece, gente. Tem gente que né, se não tiver controle interno eficaz, tá? Ainda mais assim, ó, muita gente faz o quê? Tem a questão de, vai lá, não exige um documento, uma assinatura legal, né?
do cliente. Assina de qualquer jeito. Ah, isso é facinho de fazer fraude, tá? E aí também, né, em cima disso, ver, né, justamente a documentação interna também, né? Às vezes o cara cria uma duplicata ali que não existe. Uma duplicata, por exemplo, joga com o cliente só duplicata, sem nem nota fiscal ter, você entendeu? E aí você cria uma duplicata, se eu tenho duplicata, quer dizer que eu tenho dinheiro sobrando no caixa, tá? Aí ele pega o dinheiro, joga a duplicata e por aí vai. Tá? Ou um cliente que comprou à vista, né? Comprou à vista ali e o cara gerou uma duplicata para qualquer um lá poder ficar com o dinheiro, para falar que entrou a prazo. Outro problema também que a gente vê também é com os cheques, tá? Tomem cuidado. Os cheques, né? Quando a gente faz a validação de cheque, a conferência de caixa de banco, todos os cheques ali, eles têm que estar emitidos conforme a orientação da empresa, as normas da empresa. A empresa tem que ter norma com relação a prazo de cheque, a validade, né? Questão de assinatura, aquela questão de cheque de terceiro tem que estar assinado atrás para a pessoa ser responsável. É cheio de detalhe, tá? Porque também tem muita fraude com cheque. O cara recebe em dinheiro e taca ali dentro um cheque. Tá, esse cheque, quem foi que autorizou esse cheque? De qual compra que é esse cheque? Tem que estar tudo vinculado. Ah, não lembro mais não. Você não lembra, você vai pagar. Tá? Então põe a normativa lá e pega no pé. Não tenha dó, né, de quem trabalha em caixa, que a pessoa já escolheu trabalhar ali, tá? E se ela escolheu, ela tem que fazer bem feito o serviço dela. Ah, mas é muito risco. Sim, todo mundo tem risco, né? Motorista tem risco, todo mundo tem risco, tá? Certo? Então, vamos lá. Auditoria de estoque. Ei, gente, mas essa aqui, vou te contar. Essa daqui dá trabalho, tá? Dá trabalho porque, tipo assim, uma coisa é você contar a geladeira, né? Você vai lá e olha lá, tem... Facinho de contar a geladeira, né? Agora vai no estoque onde tem porcas e parafusos, arruelas, tá? Aí você vai ver o que é bom para tosse. Tá? Remédio, distribuidor. Eu imagino. Aquelas Lá na- cartelinhas. Lá na distribuidora tem. Lá na distribuidora tem 12.500 itens. E é porque não é grande a distribuidora. Já pensou? Mas aí na distribuidora ainda, João, para fazer a conferência, consegue fazer por laboratório ainda às vezes, né? Ó, vamos fazer de tal laboratório, alguma coisa assim, entendeu? Você tem que separar, senão você também não fica doido, né? Ou tipo um tipo específico de medicamento, né? Mas é difícil, não é fácil não, tá? E aí tem muito aquele negócio assim, né? Se você pega um produto de estoque, que o volume dele é muito grande, né? E aí, como é que você vai conferir ele, tá? Porque de repente, tipo assim, ó, o cara sabe o que tá faltando. Porque o cara que fez o rolo, ele sabe, ele tá ali com você. Então, no que você pega um, vai contando, ele passa um do outro lado, contando duas vezes, né? Aí tem que os auditores geralmente usa a tal de etiqueta, né? Todo item que ele conta, ele põe a etiqueta neles, entendeu? Então, aí você não vai ter um item com duas etiquetas. Tá? Aí você tem que contar a quantidade de etiqueta, tudo certinho, para ver quantas usou, quantas. Que aí fica mais fácil, entendeu? Quantas sobraram, mas é complicado. Aí às vezes tem, tipo assim, além de ter os itens, né? O tipo de item, tem cor, tem tamanho, tem modelo. Em cada empresa, aí você vai ter assim, ó, cada empresa tem seu tipo de estoque que é diferenciado, cada uma tem uma particularidade, gente, não tem o que fazer, tá? Então, aí você vai ver, né? Se os controles de estoque são bons, né? Se aquele estoque está ali, se realmente foi comprado, ou se é amostra, se é empréstimo, o que é, entendeu? Ver a quantidade de estoque que está ali, ou que está com o cliente, que você já entregou e não deu baixa ainda. Ver se o preço que está ali, né, na entrada do estoque é o preço adequado, né? Se tem algum ônus, ou se tem algum custo a mais em cima desse estoque, tá? Porque de repente você, para ter um estoque, você tem que pagar um aluguel para ter um espaço de estoque, né? Então, o seu estoque tem um custo a mais, né? Entendeu? Tem que ver se pode estar vendendo estoque sem existir,
tá? Eu já vi acontecer isso em empresa, né? Vende o que não tem, tá? Então, peraí, o que está acontecendo, né? Eu tô, como é que eu vendo o que eu não tenho? Aí, para fazer controle disso depois. A hora que chega uma reposição, eu não tenho para vender, porque já está tudo vendido, né? Às vezes a gente chama isso, às vezes algumas empresas usam o nome de empenho, né? Mercadoria danificada, itens obsoletos, tudo isso são coisas que inerentes a estoque, a gente tem que ter cuidado, entendeu? Tá? Vamos lá. Contagem, né? A contagem do estoque, né? Tem que ser não tem jeito. Você como auditor, você vai botar a mão na massa, você vai lá para ajudar a contar estoque, vai lá ver contar e vai contar junto, tá? Um dos seus papéis de trabalho é evidenciar essa contagem do estoque. Você vai ter que ter uma planilha sua lá, um controle lá que você foi lá e contou o item X, o item Y, o item Z, e a quantidade que deu numa primeira contagem, a quantidade que deu na segunda contagem. Você vai evidenciar se tinha valor ainda assim, algum lançamento para ser feito, você entendeu? Tanto que quando se faz contagem de estoque, aquele negócio, né? Fecha para o balanço, né? Ou seja, para não ter interferência. Tudo que foi vendido, tudo que foi deu saída já da baixa, tudo que chegou já da entrada, para que o valor que está lá, né, no controle ele bata ali com o físico. E além de bater o físico com o controle, o valor contábil tem que bater com a ficha de estoque também, tá? Ou seja, eu tenho que saber dar a entrada nesse estoque, né? Tem que ir lá tirar o PIS, COFINS, contribuição, PIS, COFINS e ICMS quando a gente faz as compras, né? Quando a empresa do lucro real, entendeu? Eu tenho que avaliar o meu estoque pelo valor real deles, tá? Avaliação do inventário físico, né? Enquanto observa a realização do inventário físico, muitos auditores gostam de registrar nos papéis de trabalho os comentários sobre os procedimentos que os clientes estão fazendo, entendeu? O próprio empregado ali. Lembra quando a gente fala que você vai trabalhar na empresa, né? E você não conhece a empresa. Quem conhece a empresa é quem está trabalhando lá dentro. E essas pessoas vão te ajudar muito a fazer seu trabalho. Eles vão te dar dica, né, do que pode acontecer quando a pessoa ele é de boa fé, ele não tem coisa, ele vai te contar tudo ali que acontece. Eu falo assim, não, mas isso aqui o pessoal controla aqui, mas não é feito não, isso aqui só contém auditoria mesmo, tá? Porque no dia a dia isso aqui é de qualquer jeito, tá? E aí você começa a mensurar, a ver qual controle realmente funciona, qual não funciona, entendeu? E aí, se o controle realmente não funciona, você tem que fazer mais teste, você vai ficar com o olho mais esperto ali em cima, né? Agora, se é um controle que funciona bem, tudo, entendeu? Aí já não tem mais problema, tá? Eu já trabalhei, por exemplo, em empresa que o estoque desaparecia, né? E só é coisa cara, entendeu? Aí falava com o pessoal, não, mas aqui, quando diz assim, tem pessoal que trabalha aí à noite, eles entram aqui, a gente não tem controle, a gente não pode ser responsabilizado por isso, tá? Então, aí que é o controle. Se o controle ele não é efetivo, né? Ou seja, pessoas alheias ao setor têm acesso a ele, aí você não tem muito o que fazer. Como é que você vai responsabilizar alguém, né? Aí não tem como responsabilizar, certo? Vamos lá. Auditoria de imobilizado. Imobilizar tudo aquilo que a empresa tem, né, gente? Que ela precisa para suas atividades, né? Seja veículos, seja equipamentos, né, maquinário, computadores, instalação e tudo mais. Então, primeiro tem que ver se isso realmente existe, se isso está na empresa, né? Se ele foi, né, foi utilizado os princípios de contabilidade lá, foi registrado conforme deveria ser feito o registro, né? Aí entra aquela que eu comentei com vocês a respeito do leasing, por exemplo, né? Eu falo muito do leasing, gente. O leasing é assim, que você está alugando uma coisa, né? Assim, um carro, né? Você faz o aluguel desse carro. Se você no final do aluguel, lá de 36 meses, por exemplo, você tem a opção de comprar esse carro por um valor bem pequeno ali, que é um valor residual que eles chamam, tá? Então, se você, como empresa, vai comprar esse carro no final, então esse leasing você vai contabilizar ele como um imobilizado em andamento, tá? Olha só. Então, se eu estou comprando o carro, na verdade, eu estou comprando.
Então, eu estou pagando aos poucos. É o imobilizado em andamento, que eu vou terminar de ter ele só quando chegar no final eu pagar o valor residual. Ok? Agora, se eu não vou, vamos lá, o critério, se eu não vou utilizar esse veículo, não vou comprar ele depois, eu vou pagar o aluguel, aqui acabar o contrato, eu entrego o carro e pego outro. Vou fazer outro contrato. Então, esse leasing, ele é uma despesa de aluguel. Ele não é imobilizado em andamento, entendeu? Então, essas características a gente tem que ter. Por quê? Porque vai impactar uma no imobilizado, a outra no resultado, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, certo? Determinar, né, se os bens do imobilizado foram adequadamente depreciados, né? É importante isso, a gente tem que ter esse cuidado, porque eu fiz depreciação com base em quê, né? Fiz com base na Receita Federal ou fiz aí pelo que eu achei que tinha que ser feito, entendeu? Da Receita é maior, eu fiz uma depreciação menor, não tem problema, mas eu tenho que justificar por causa de porquê disso, né? Tá? Até porque se eu fiz uma depreciação menor, eu vou ter um lucro maior, eu vou pagar mais imposto de renda, né? Certo? Determinar a existência de imobilizado penhorado, né? Ou seja, que ele foi dado como garantia, ou tem alguma restrição de uso. Tudo isso a gente tem que ter cuidado, porque ele pode ter que ter uma nova classificação aí, né? No balanço, tá? Determinar se está corretamente classificadas as demonstrações financeiras, né? Tá? E se foram expostas as notas explicativas corretamente. Estudar e avaliar o controle interno existente para os bens imobilizados. O que é isso? O que eu tenho na empresa de imobilizado? Quem controla isso? Como controla? Né? Quem que é o responsável? Tá? Tudo isso tem que ter esse controle. Tá? O que a gente fala de imobilizado, gente? Imobilizado é tudo que a gente pensar aí que usa para a atividade da empresa, né? Por exemplo, você compra lá, às vezes tem empresa que tem aí uma ferramenta, né, que é para usar numa oficina que custa aí 2.000, 3.000, 4.000 reais. E aí, isso está aqui na empresa? Não, fulano lá levou fazer um serviço em casa, está na casa dele. Quer dizer, e aí esse controle? Levou com autorização de alguém ou não? Como é que é? Tá? Então, todos esses controles, porque é patrimônio da empresa. E nós vimos lá nos controles internos, eles buscam o quê? Salvaguardar o patrimônio da empresa, ou seja, eu tenho que resguardar o que é da empresa, o que é da empresa. Então, eu tenho que ter esse controle para poder saber se realmente esse bem está na empresa ainda, tá bom? E o auditor tem que ir atrás disso, ele tem que levantar, porque se ele identificar que os controles internos são falhos, ele vai ter que evidenciar isso em nota explicativa, no parecer, na verdade, tá? Revisão de controle interno, né? Que é para ver se aquele controle interno é confiável, né? Tá? Para ver que se igual nós já falamos, se o controle interno é eficiente, né, eficaz, então eu faço menos teste. Se eu sinto que ele não é eficaz, eu faço mais teste, tá? Alguns pontos de controle interno que tem que ser feitos no imobilizado é contagem física, né, periodicamente, para ver os imobilizados, onde estão e a quantidade que estão, né? Um balancete periódico entre as fichas, né, individuais de imobilizado com os registros contábeis, então tem que controlar tudo, né, duas frentes diferenciadas. Sistema de autorização para aquisição e venda de imobilizado, tanto para comprar como para vender. Quem pode fazer isso, não é qualquer um, tá? O sistema de comunicação para os casos de transferência, obsolescência ou baixa de bem imobilizado, ou seja, eu tenho que ter quem é que pode autorizar isso, tá? Tirar um imobilizado de um lugar e levar para outro. Quem pode autorizar isso? Não, isso já não serve mais. Então tá, quem vai definir que ele não serve mais? Vamos fazer a baixa? Vamos. Quem define a baixa que pode ser feita? Quando pode ser feita? Tá? Limite de capitalização, né? Quanto a valor de tempo de vida útil, que a gente já viu lá atrás, que eu tenho que saber o valor dele, quanto tempo ele vai ter de vida útil, se vai ter valor no final, se eu vou poder, quanto que eu vou depreciar disso, qual a velocidade dessa depreciação. Não, eu tenho máquina que usa 16 horas por dia, então a minha depreciação é 1,5, né? São 150% da taxa normal, tá? Não, uso em 3 turnos, então é o dobro da taxa normal. Então, tudo isso tem influência, tá? E
Importante, né? Segregação de função entre o setor de compras e quem recebe os bens. Não dá para quem comprar ser o cara que recebe, tá? E aí entra aquele detalhe, até que foi citado pela Juliana, né? Se tiver conluio, o que é conluio, né? É quando um faz e o outro a coberta, tá? Então os dois ficam mancomunados. Eles mancomunados aí fica difícil, né? Tá? Aí é mais complicado. Mas a gente tem que fazer o quê? Quando a gente faz rodízio de função, tá? Rodízio de função pega essas coisas, porque aí sai um cara que está fazendo coisa errada, põe o outro no lugar, esse outro, ele pode identificar o que estava acontecendo de errado e reportar, entendeu? Ou, naquele momento ali, isso não vai acontecer, porque ele não faz parte da panelinha, né? Tá? Então tem que ter esse cuidado aí. Vamos lá. Nos procedimentos de auditoria, né? Uns que a gente pode fazer, ó, exame físico, né, que é a inspeção física dos bens do imobilizado, inspeção física das obras em andamento, inspeção física do imobilizado que está fora de uso, né, confirmação dos cartórios para as escrituras, confirmação dos fornecedores quanto a bens adquiridos a prazo, tá? Eu estou imobilizado aqui e que foi lançado como se eu tenho uma dívida, né? E aí, eu vou levar para o fornecedor se realmente foi comprado a prazo ou não, né? Como é que é essa situação, tá? Confirmação de advogado sobre processo em andamento, né? Os documentos originais, que a gente vai identificar, né? O exame documental das compras feitas de imobilizado, das vendas que foram feitas, das atas de assembleia, dos contratos de empréstimo, dos certificados de propriedade de veículo, das escrituras de bens imóveis. Então, tudo isso precisa-se da documentação original e verificar ela, tá? Vamos fazer cálculo de quê? Cálculo de depreciação do exercício para ver se está correto. A soma das fichas individuais dos bens do imobilizado. Cálculo do lucro ou prejuízo da venda de imobilizado, né? E aí, como é que eu sei se eu ganhei ou perdi dinheiro na venda de imobilizado, né? Eu tenho que baixar a depreciação, eu tenho que saber se vai ter mais algum custo nessa venda, para ver se realmente eu ganhei ou perdi dinheiro, tá? Exame da conta de razão, né, do imobilizado, para ver se foi escriturado corretamente. Exame da conta de correção de reparos e manutenção, né, exame da contabilização do período de competência. Por que essa conta de reparos? Porque tem reparo, tem manutenção que é feita no imobilizado, que ela eleva o valor desse imobilizado, eleva a vida útil desse imobilizado, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Exame minucioso de compras, de vendas, de aprovações, autorizações, de escrituras de imóveis, de contas de manutenção e reparos, né, das documentações de veículos e se multas estão sendo cobradas do motorista, tá, gente? Então, nesses vários pontos que a gente fala, quando a gente vem abordando totalmente ativo, né, as contas de ativo, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado. Lembra quando a gente fala que o ativo é o lado positivo do patrimônio, né? Ou seja, é o que que a empresa tem, porque o passivo é o que a empresa deve, né? Então, o que a empresa tem? Então, o que ela tem, nós temos que ter o maior cuidado, tá? Nós temos que aprofundar em cima disso. Não dá para deixar, né? Porque se alguém sentir facilidade em fazer alguma coisa errada, ela vai fazer sempre e vai levar a empresa aí, né, como a gente já viu alguns exemplos de vocês aí, né, pode até quebrar a empresa, tá? Porque a hora que descobrem, a empresa até vivia com isso, né? A hora que descobre, parece que a coisa zanga de vez, né? Tá? Então, gente, cuidado mesmo. É a responsabilidade muito grande, tá? Esse material aí, né, é impossível a gente colocar ele todo aqui, tá? Então, muita coisinha, muito detalhezinho assim, ó, que é bem interessante mesmo, tá? E aqui, para a gente finalizar, a gente tem a auditoria de investimentos, né? O que são investimentos? São aqueles itens que a gente tem lá no não circulante, né? Que a empresa adquiriu, né? Como forma de investir o dinheiro, né? De repente, de ganhar uma renda aí com valorização desses itens, né? Isso pode ser um terreno, isso pode ser obra de arte, ou pode ser ações de outras empresas, né? Tá? Então, tem empresa, por exemplo, que tem um faturamento muito grande, tudo, que tem muito dinheiro parado, então ela usa muito para fazer esses investimentos. E às vezes eles são uma parte considerável do seu ativo, tá? Então, precisa ter
um sistema adequado de controle interno. Vamos ver que controle interno, gente, está em todo quanto é lugar, tá? Sistema adequado de controle interno. Determinação de que os investimentos apresentados no registro do cliente realmente existem e são de propriedade dele. Determinação de avaliação adequada para os investimentos, de apresentação correta dos mesmos nas demonstrações financeiras. Descoberta e divulgação de eventuais ônus sobre os investimentos. E determinação do registro adequado de resultados de receitas com os investimentos, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, investimento de empresas, comprei ação de empresa, né? Não precisa ser em bolsa, não. Comprei lá a participação numa empresa, então a gente vai ter que fazer o método de equivalência patrimonial, que se aquela empresa teve lucro, esse lucro vai refletir aqui no meu investimento, né? Se eu recebi o lucro ou não, se ele foi reinvestido na empresa, a minha participação muda. Então tudo isso tem que ser mensurado, tá? Então isso aí tem que ser avaliado, tem que ser considerado. E tem, tipo assim, boa parte das empresas não tem investimentos assim em outras empresas, né? Entendeu? Às vezes tem um terreno, comprou uma outra unidade aí, uma loja, alguma coisa assim, não usa e aluga para alguma coisa, entendeu? Mas aquelas que tiverem, tem que ter cuidado, tem que ter uma atenção aí, porque isso aí também pode ter coisa aí lançados em investimentos disfarçado, tá, gente? Pode ser, por exemplo, um empréstimo para sócio, né, ou para o dono, que está lançado aí como investimento. E aí você vai atrás e você não identifica esse investimento. Cadê o investimento? Ah, mas tá aqui com o investimento. Sim, mas cadê esse investimento? Tá? Então tem que ter a comprovação de tudo. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Não, professor. Nenhuma? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Você já foi lá para ver as questões que estão lá no portal? Já, Já respondeu já? já sim. Eu já dei a resposta aqui, né? Agora. Os 100 pontos a mais vai ter, professor? Oi? Os 100 pontos a mais. 100 Tem pontos? que vai, professor. 100 pontos é lá da outra, né? Eu vou pegar ainda, vou ver lá quem acertou, bonitinho. Vou puxar lá para depois a gente ver aqui os detalhes lá, sórdidos. Agora só boa sorte, né, professor? Só boa sorte agora. Agora eu vou Eu tô liberando pedir vocês uma mais cedo hoje. pizza. Que horas são? 8h40 ainda? Nossa Senhora. Agora eu vou pedir uma pizza para jantar. Aí eu vou relaxar o cérebro para responder.